Exortação a bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Exortação a bendizer ao Senhor. Salmo 124. Eis aqui bendiz ao Senhor todos vós, servo do Senhor, que assiste na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra te abençoe desde Sião. Amém. Esse é o Salmo 134, e com esse salmo nós damos início a esta reunião de louvor e adoração a Deus, Senhor Jesus Cristo. Nós nos reunimos aqui para louvar o Senhor e exaltar o Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Vamos louvar com o cântico 67. Foi por amor, sim, muito amor. Jesus no Calvário me crucificou. Foi por amor, sim, muito amor. Jesus no Calvário me crucificou. Amém? Foi por amor que Jesus nos crucificou em si mesmo, para nos salvar da condenação eterna, da morte eterna. Só matando o nosso eu era que poderia nos salvar. Vamos louvar o Santo de Israel, Jesus Cristo, com o hino 5. Assopra o teu Espírito, o nosso avivamento, aviva-nos, Senhor, pelo novo nascimento, e dá-nos natureza para te obedecer, e faz-nos com firmeza sempre só por ti viver. Amém? Amém. Ainda vamos cantar um cântico para a glória do Senhor. É o 8. Com Cristo lá na cruz. Com Cristo lá na cruz, nosso velho homem morreu. Com Cristo lá da tumba, novo homem renasceu. Pela graça predestinado à imagem de Jesus. Com Cristo renascido, agora sou filho de Deus. Com Cristo lá na cruz, nosso velho homem morreu. Com Cristo lá da tumba, novo homem renasceu. Pela graça predestinado à imagem de Jesus. Com Cristo renascido, agora sou filho de Deus. Amém?
Na hora que deixa, você pisando. Ela tá fechando direito aqui pra sair aqui, ó. Vamos abrir a Bíblia, irmão, na carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 9, verso 7. 9 e 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em nós toda graça, a fim de que temos sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Com esse texto nós temos a oportunidade de contribuir com o dízimo e a oferta. Se você trouxe, você coloca. Se não, quando você trouxer, você deita. Então vamos orar. Querido Deus, Pai Santo, Soberano, Criador dos céus e da terra, em Cristo Jesus, nós te damos graça nesta noite. Te damos graça por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, para te adorar, para te exaltar e para te louvar. E para te agradecer pela revelação da tua palavra no nosso coração, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado da tua palavra, do teu evangelho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te apresentamos as nossas necessidades, que são muitas, e o Senhor é conhecedor de todas elas. Que o Senhor venha suprir em Cristo Jesus, Pai. Nós também te apresentamos todos esses que estão com o seu nome escrito nesta lista. O Senhor conhece a todos e conhece os seus corações. Sabe aonde eles se encontram nesse momento, que o Senhor desperte para a necessidade de estarem contigo. Te apresento também os corações que aqui estão na tua presença nesse momento, Pai. Que o Senhor tome nas suas mãos. Que o Senhor conceda da tua misericórdia e do seu amor. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, abra a porta onde não há porta e faça acontecer o milagre que só o Senhor sabe fazer, o milagre do novo nascimento, em nome de Jesus Cristo. Nesta noite, Pai, cura, liberta e salva, em nome de Jesus, que a tua palavra tenha livre curso no nosso meio, que o Senhor possa falar em nossos corações e que o Senhor possa nos dar entendimento da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Pai, toma o primeiro lugar em nossos corações, Santo Espírito de Deus. Nós somos inteiramente dependentes do Senhor. Que o Senhor revele a sua palavra. Que o Senhor coloque o seu amor a transbordar dentro de cada um de nós, para que possamos amar o nosso amigo e também o nosso inimigo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus, a tua presença em cada um de nós, sendo manifesta em todos os locais que a gente colocar a planta do nosso pé. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos continuar o estudo que começamos na quarta-feira passada, que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A primeira epístola. O primeiro capítulo. Nós lemos o verso 1, o 2 e o 3. Hoje nós vamos ler o 4 e o 5. 2 versículos. E nesses 2 versículos nós vamos meditar para a glória de Jesus. Abra seu coração e deixe Deus falar com você por meio da sua santa e bendita palavra. Porque Deus nos fala e tem nos falado por meio do seu evangelho. Então que você abra seu coração. Deixe Deus dar entendimento a você da palavra dele, para a glória dele. Para que o seu nome seja exaltado e glorificado nesse lugar. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Para aprender sobre a nossa salvação, a nossa regeneração, o nosso novo nascimento, a nossa vida em Cristo e Cristo em nós. A vida de Cristo em nós. Nós nele e ele em nós. A gente
fomos crucificados com Ele, fomos mortos, fomos ressuscitados e agora Ele vive em nós. Somos vivos pela vida de Cristo em nós. A manifestação da vida de Cristo em cada um de nós. Então, vamos orar. Pai, Espírito Santo, é da tua competência nos dar o entendimento da tua palavra. E nesta noite o Senhor possa revelar. Revela, Senhor, a tua palavra em nome de Jesus Cristo, em nossos corações. Dá-nos o entendimento da tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Santo Espírito de Deus, e te agradecemos. Amém. O verso 4 diz assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre as gentes pelo seu nome. Glória a Deus. Declarado Filho de Deus. Quem foi declarado Filho de Deus? Jesus Cristo. Ele foi feito um pouco menor do que os anjos, mas ele se tornou e ficou acima de todos, porque ele se tornou o Filho amado de Deus, o Filho amado. O Senhor testemunha isso na sua palavra, quando Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão. Quando João o Batista o batizou, desceu sobre ele em forma corpórea de pombo o Espírito Santo e repousou no seu ombro. E uma voz bradou do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Deus dizendo que aquele era o seu Filho, Jesus Cristo. Ele foi declarado Filho de Deus, o próprio Deus. Quando Jesus foi crucificado, ele nos levou a ser crucificado com ele. Ele nos atraiu em seu corpo para nos fazer morrer, para que o corpo do pecado fosse desfeito. Somente Jesus morrendo e nos levando a morrer nele, o corpo do pecado seria desfeito. E assim foi. Quando o Senhor Jesus estava no madeiro, eu e você e as pessoas desse planeta, todas as pessoas desse planeta estavam atraídas e incluídas nele, e morrendo juntamente com ele. Agora, igualmente, é preciso todas as pessoas do planeta saberem disso, tomarem conhecimento desta verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo disse em João, o Evangelho, capítulo 14 e o verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E a verdade de Deus é Cristo. E Cristo é o Evangelho, é a palavra de Deus. Em João 17:17, ele diz que a palavra de Deus é a verdade. E a verdade é Cristo. E Cristo é a palavra de Deus. Agora,
a gente vai dar uma olhada em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o verso 33. 13, 33 de Atos. Veja o que ele diz acerca dessa declaração em que o Filho de Deus foi declarado Filho de Deus, Jesus. 13, 33. Como também está escrito nos Salmos, segundo: meu filho és tu, hoje te gerei. Declarado filho de Deus pelo próprio Deus. Ele disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Ele está a dizer, disse lá e está a dizer. Se você ouviu o Evangelho, Deus faz com que você creia que você é declarado filho de Deus quando recebe o Evangelho de Jesus Cristo, quando se rende ao Evangelho de Jesus Cristo, você é declarado filho de Deus em Cristo Jesus. Porque o Evangelho vai tratar e trata da nossa morte e da nossa ressurreição em Cristo Jesus. Para que Cristo viva em nós, para que a vida seja de Cristo e não a nossa vida. A nossa vida, nós perdemos ela no madeiro em Cristo Jesus. Vamos dar uma olhada ainda em Hebreus, capítulo 9, e o verso 14. Hebreus, capítulo 9, e o verso 14. Veja o que Deus nos diz acerca desse declarado Filho de Deus. Se você prestar bem atenção, a gente é declarado Filho de Deus pela palavra, no Filho de Deus. Como o Filho foi declarado Filho, nós também somos declarados Filho do Filho. 14, 9:14 de Hebreus. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Essa palavra, esse Evangelho, esse Jesus Cristo, esse sangue derramado no Calvário, purificará. Como? Nos dando o conhecimento, nos dando o entendimento da santa e bendita palavra de Deus. Nós passamos a compreender, a entender e a crer e a ver-nos em Cristo, primeiramente crucificado, morto e sepultado e ressuscitado, para que Cristo viva em nós. Isso é pela fé. Fé aqui é homologação. Fé é transferência. Jesus nos dá a fé dele, para crermos nele, com a exposição do Evangelho. Como Jesus Cristo é declarado Filho de Deus, eu e você somos declarados Filho de Deus da mesma forma, pela palavra, morto em Cristo, ressuscitado em Cristo, para que o Filho de Deus viva em mim e em você, e em todo aquele que se rendeu ao Evangelho de Jesus Cristo.
rendeu-se ao que o Evangelho nos diz. Essa palavra falará do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o sangue inocente. Quando ele é derramado, Jesus morre. Sangue significa morte. Quando ele morreu, eu e você morremos. Acabou. Quando ele é sepultado, eu e você somos sepultados. Isso é fé no que a palavra está dizendo. Fé aqui, irmão, é acreditar. É confiar no que Deus está dizendo. Precisamos confiar. Acreditar no que Deus está dizendo. E o que é que Deus está dizendo? Que Jesus purificará a vossa consciência das obras mortas. Como? Pela exposição do Evangelho. Esse Evangelho, você recebendo ele gera em você a fé. Para você crer no lavar regenerador e purificador do sangue de Jesus pelo Santo Espírito. Esse sangue foi derramado no Calvário, sua alma foi derramada no Calvário. O que é que aconteceu com Jesus quando o sangue de Jesus foi derramado? Morreu. Acabou. Todos nós morremos também. O bom era se todo mundo pudesse se encontrar com essa palavra, com esse Evangelho, e adquirir essa experiência pela fé, para confiar inteiramente até o fim, porque nem se iluda. Quem caminhar com Jesus, parou, sentou, ficou, não vai para lugar nenhum. A Bíblia diz que é até o fim. O fim da nossa existência terrena. Todos nós aqui temos um tempo determinado para estarmos em cima da terra, de pé, sobre esta terra. Mas todos nós, nesse dito dia, nessa dita hora, nesse dito minuto, sairemos de cima da terra. Não andaremos mais sobre a terra. De uma forma ou de outra. Ou voltaremos para o pó, porque do pó viemos e ao pó retornaremos, ou seremos arrebatados por sermos a igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus nada mais é de que um ser humano rendido ao Evangelho de Jesus Cristo. Nascido de novo, regenerado. Nascido de novo é regenerado por esta palavra, por este milagre que Deus nos concede para compreendermos a sua santa e bendita palavra, o Evangelho. A nossa consciência foi purificada. Agora temos a consciência de Cristo, porque é Cristo que vive em nós, em todo aquele que crê na sua morte. Não é na morte de Jesus somente, é na sua inclusão em Cristo, morte e ressurreição em Cristo. Não é somente na morte de Cristo, é na sua morte. O novo nascimento só será real, só será verdadeiro, só terá benefício para aquele que diz ser nascido de novo, se acreditar que morreu. Quem confessa que é nascido de novo, primeiramente tem que confessar que morreu em Cristo. Se não morreu em Cristo, não tem a vida de Cristo. Não se iluda. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de pertencer a grupo religioso. Não. O que se está a falar é que
eu e você e qualquer outro cristão evangélico, seja lá quem for, nessa terra, que diga que é nascido de novo, que sustente isso diante dos anjos de Deus, debaixo desse céu e diante dos homens, é necessário, é imprescindível a confissão da morte daquele que diz ser uma nova criatura. Essa é a limpeza da consciência, essa é a purificação da consciência, essa é a consciência de Jesus pelo Evangelho. Quando você não existe mais, para que quem exista em você é Cristo. Isso é uma caminhada, vamos caminhando, e Deus terminará a obra que Ele começou, antes daquele grande e terrível dia do Senhor. Agora, dizer também que é nascido de novo, sustentar isso diante dos anjos, diante dos homens, debaixo desse céu, sustentar que é nascido de novo, porque aceitou Jesus, porque está num grupo religioso, seja ele qual for, porque se batizou nas águas e o seu homem velho morreu afogado e a pessoa está morta para o mundo, isso é uma mentira, isso é uma hipocrisia, é uma blasfêmia contra a palavra de Deus. Porque não existe nova criatura sem morrer em Cristo na cruz do Calvário. E Cristo morreu, foi crucificado, não foi afogado. Há até igrejas arminianas que estão por esse mundo inteiro, elas afirmam categoricamente que o batismo é uma fonte de salvação. Não é verdade. O batismo em água é a fonte de salvação. Não é verdade. É mentira. O batismo não é salvação e nem salva ninguém. Principalmente o batismo da teologia, da filosofia. Principalmente essa espécie de batismo. Essa é que não salva ninguém. Porque se garante e se nega e se blasfêmia da palavra de Deus, porque muda o lugar da morte do pecador. O pecador não morreu na cruz em Cristo Jesus, o pecador morreu, foi afogado, é um lugar diferente. Isso é blasfêmia, isso é hipocrisia, isso é mentira. Aquele que diz que é nascido de novo e a sua experiência de novo nascimento nega a cruz, é um mentiroso. Mas é um crente, o diabo também é. Se é um crente e é mentiroso porque nega a cruz do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz: quem nega o filho não tem o pai. Quem nega o pai não tem o filho. E como é que se nega? Como é que se nega que o Cristo veio em carne? É se saindo da cruz, tornando-se uma nova criatura, morrendo afogada em água. Isso não é verdade. E o que se tem de crente que acha que é salvo por estes métodos, e não são, porque a Bíblia diz que nós morremos em Cristo. A Bíblia diz. E a Bíblia é a palavra de Deus. O
texto que nós lemos 2 versículos para a glória de Jesus. Lemos o verso 4 e o verso 5 de Romano, o capítulo 1, que é o estudo que começamos nesse mês. E vamos estudando as cartas do apóstolo Paulo. A primeira a ser estudada por nós aqui é esta, a carta aos Romanos. Estamos aprendendo como Santo Espírito de Deus acerca da nossa regeneração, da nossa salvação, da nossa vida em Cristo, da vida de Cristo em nós. E a gente vai ver o que diz o verso 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. O apostolado e a obediência é pelo nome de Jesus. A obediência não é minha e não é sua, como querem vender por aí e passam por aí. Seja obediente, que Deus faz. Não é verdade. Não é a sua obediência, é a obediência de Cristo. Não é ser obediente. Acredite, confie, porque está feito em Cristo Jesus. Ele obedeceu e ele é obediente. Agora você confia que Deus obedeceu e o segue. Não com a sua obediência, mas a obediência de Cristo. Pronto, você está regenerado. E eu vou ser um desobediente. Como se você está em Cristo? Se você é um desobediente, você ainda não ouviu, foi o Evangelho de Jesus. Porque Jesus obedeceu até a morte. E ele é o espelho. Ele é como o rio. Ele é como a água. Ele é como o mar. Você chega diante do mar, diante do rio, diante da água, você se vê. A água reflete a sua imagem. Jesus é o espelho para nós seguirmos. Ele é a obediência exata. Ele é a nossa vida. Ele é a sua vida. Ele é a graça benéfica para todos que queiram e recebam o Evangelho. É necessário receber o Evangelho. Porque o Evangelho vai nos dar tudo isso que necessitamos. Necessitamos conhecermos o processo da nossa inclusão, união, da nossa morte, da nossa ressurreição, da vida de Cristo em nós, da nossa vida em Cristo. É o Evangelho quem vai nos dizer isso. É o Evangelho que vai nos transmitir a garantia para que possamos acreditar que quem vive é Cristo. Porque eu e você morremos em Cristo. E aí a vida de Cristo é a nossa vida. Você acha que a vida é sua? Não é não. Se for, não é a de Cristo. Nós vamos dar uma olhada no que diz Romanos, capítulo 12, e o verso 3. Romanos 12, 3. Olha só o que a palavra de Deus nos diz nesta noite. Abra seu coração. Deixa Deus falar. Além de falar, deixa Deus revelar ao seu coração. Porque pela graça me é dado. Digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Se você sabe e acredita na sua morte e na sua ressurreição, isso é graça. Graça plena. Presente, favor imerecido.
Jesus concedeu isso para todo aquele que recebe o Evangelho de Jesus. E aí, você não deve se preocupar em querer saber mais do que a medida da fé que Deus lhe deu. Tem gente que ainda nem tem fé dada por Deus. A fé é Ele mesmo quem achou em algum lugar, e é Ele mesmo que pratica a sua própria fé. Não é a fé de Jesus para acreditar no que Deus, a medida do que Deus lhe deu, para você acreditar no que Deus diz sobre você, sobre mim, sobre o mundo. Deus repartiu a fé conosco. Ele não se preocupou, simplesmente deu fé para você, deu fé para mim, e assim nós acreditamos à medida dessa fé que Deus nos concedeu. Quando você ouve o Evangelho, essa fé vai ser gerada em você, para que você acredite no que Deus diz, para que eu possa acreditar no que Ele diz acerca de mim. Porque o Evangelho é a boa nova a respeito de mim. A boa nova trata de mim, trata de você, trata dos seres humanos, sem acepção. As acepções que estão feitas no planeta é pelos homens, amantes de si mesmo e dos seus ventres. Porque se fosse enviado de Deus, amaria indistintamente e denunciaria que a religião é uma bandeira do inferno na terra. A religião desgraça o homem e a leva para o quinto dos infernos, obediente de cabresto curto e peado, sendo levado para o inferno as multidões, porque dão crédito ao sistema legalístico e farisaico desse planeta Terra, usando a Bíblia como máscara, usando a Bíblia como capa, para mentirem, roubarem, fazerem de tudo, menos o Evangelho ser exposto. Porque o que está sendo exposto por aí é o querer de homens inchados e corruptos e corruptores, e não o Evangelho de Jesus Cristo, que trata da vida de Cristo em cada um de nós. Por isso que o conselho é: receba o Evangelho de Jesus Cristo. Deixe Ele falar com você por meio do Evangelho. Nós vamos ver o que diz Romanos capítulo 15 e o verso 15. Romanos 15, 15. Veja o que o Espírito diz para nós nesta noite. Mas, irmãos, em parte vos escrevi, mas ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus nos foi dada. Quem é que nos deu esse presente? Deus. E que presente é esse? O prazer, o conhecimento, a ciência de que em Cristo Jesus somos filhos de Deus. Porque Cristo é o Filho de Deus ou não é? E em Cristo somos o Filho de Deus ou não somos? Essa é a graça de Deus para nós. Quem deu foi nós. Quem estava dizendo isso? O apóstolo. Mas ele estava dizendo: irmãos, eu estou trazendo a memória, a lembrança, para que vocês se lembrem que Deus nos deu. E o que é que Deus nos deu? A vida eterna. Isso é a graça. Vida eterna. Ah, eu vou para a igreja, eu vou para a religião. Não é isso. Eu não estou falando de religião. Aqui nós estamos tratando do novo nascimento.
E é o novo nascimento autêntico, segundo a palavra de Deus. Quando a palavra nos gera, nos dá uma consciência limpa, purificada, consciência de Cristo nas Escrituras Sagradas. Passamos a obter a consciência de Cristo, das coisas santas. Você só não vê se não quiser ver. Mas essa palavra é o colírio para os nossos olhos. Olhos espirituais, para limpar os nossos olhos espirituais e a gente possa ver além do infinito. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver ainda Coríntios, capítulo 15, e o verso 10. Coríntios 15, 10, a primeira carta. Veja o que o Senhor nos diz. Quinze, 10. Mas pela graça, pelo presente, que presente é esse? A vida de Cristo em nós. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A vida de Cristo que estava nele, que está em mim, que está em você, pela fé. Medida da fé que Deus lhe deu pelo Evangelho. Ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. Mas pela graça, ele não foi um preguiçoso não, como nós. Estamos todo mundo gordo porque não temos coragem de falar do Evangelho de Jesus Cristo para os crentes, para os descrentes, para os religiosos, para os mentirosos, para os que se dizem verdadeiros, para os que se dizem santo, porque o Evangelho é para toda criatura. O Evangelho é quem gera a graça em nós. Então é preciso anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho. Ele disse, eu trabalhei muito mais do que os outros. E qual era o trabalho do apóstolo Paulo? Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ver Gálatas 1,15. Gálatas 1,15. Capítulo 1 e o verso 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Separar é matar, é morrer. Ele me separou pela sua graça. Que graça? Vida. Para mim ter a vida de Cristo, para você ter a vida de Cristo, é necessário eu crer na minha morte. Separação. Quem fez isso? A Bíblia diz que quem fez foi Deus, lá no ventre da minha mãe. Desde a hora que eu fui gerado, naquele momento eu já fui separado. Morto em Cristo. Nasci, cresci, andei, até achar. Mas fui separado antes mesmo de colocar os pés nesse planeta. A Bíblia está dizendo. Se você crê, recebeu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você crê na sua morte e na sua ressurreição, não é na morte somente de Cristo, é na sua morte em Cristo. Você crê, você tem a vida de Cristo. Esse mesmo processo que Deus fez com Paulo, fez comigo, fez com você.
É porque nós somos teimosos, renitentes, e vamos teimando. Se baixássemos a cabeça, nos humilhasse, obedecesse o que o Evangelho diz. O Evangelho diz que nós somos uma nova criatura, devemos falar para todos e deixar sair por todos os lugares o amor de Jesus Cristo. De nós, por todos os poros que há em nosso corpo, saísse o amor de Jesus. Pronto. Mas a gente quer misturar. Vamos ver Efésios capítulo 3 e o verso 8. Efésios 3, 8. Veja o que Deus nos diz nesta noite. Veja, você pode ver e ouvir. Que maravilha! Santos profetas, santos homens de Deus que peregrinaram, que vaguearam por esta terra, que foram crucificados, que foram partidos no meio, que foram expulsos, queimados vivos, esfolados por as ruas desse mundo, desejaram ver e ouvir o que os vossos ouvidos ouvem e não ouviram, e nem viram. E você parece que misturado com essa raça ficou pior do que os nossos amados irmãos lá do passado. 3:8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça, honra, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Riqueza. O que nós estamos a saber nesta noite é as riquezas do Filho de Deus, para mim e para você. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos ver Atos 6, 7. Capítulo 6 de Atos e o verso 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Se anunciar quem é que cresce, é a palavra de Cristo que se expande, e o corpo de Cristo cresce. Mas querer anunciar é conceito, é preconceito, é religiosidade. Isso não funciona. Anunciar o Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo que tem que ser anunciado. Todos os dias, todas as noites, em todos os lugares, em todos os momentos que Deus nos concedeu. Quero agradecer a Cristo, Senhor Jesus, por ter nos concedido essa honra de nesta noite estarmos aqui reunidos no nome de Jesus Cristo e ter aprendido um pouco mais com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo, Soberano, Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é a honra, Teu é a glória e o Evangelho e a graça desse Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, Pai, repreende toda a força do inferno, todo o império das trevas, todo o espírito de potestade, de principado, que tenta demover, tirar esta fé que o Senhor colocou em nossos corações, Pai, em nome de Jesus, repreende, Pai, para a glória de Deus, pois a Tua vitória é a nossa vitória, somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus, isso é o que o Teu Evangelho, Pai, nos garante. Leva-nos para casa guardado no Teu poder, livra-nos do homem sanguinário, do homem violento,
Dá-nos a sabedoria e o entendimento da tua palavra. Dá-nos a sabedoria do alto, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos uma noite em nome do teu Filho Jesus Cristo. Uma noite em paz, uma noite na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pelo viver de Cristo em cada um de nós. Muito obrigado pelo revelar da tua palavra em nossos corações. Nós te agradecemos, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graça e paz. E até amanhã, se Deus quiser, às 19 horas. Quando juntos estaremos aqui, pela misericórdia de Deus.